Nós estamos falando nesse período sobre uma igreja em missão, uma igreja que cumpre o seu propósito, uma igreja que cumpre o seu chamado, uma igreja que está sendo desafiada pelo Senhor para alcançar as pessoas, como nós cantamos nessa última canção. Uma igreja que de fato se torna o corpo de Cristo, se torna as mãos e os pés, não só no sentido de corpo de Cristo de igreja que se reúne, mas quase que literalmente sendo parte do corpo de Cristo no contato com as pessoas, alcançando as pessoas, tocando as pessoas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação. E nessa noite nós vamos falar sobre um tema de sermos perseverantes em Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre perseverança. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler todo esse capítulo juntos, não vamos ler tudo agora, vamos lendo conforme nós vamos caminhando com a mensagem, mas já deixa a sua Bíblia aí aberta em Filipenses capítulo 3, você que está conosco na transmissão também, eu não sei nem se está transmitindo ainda, porque nós tivemos um probleminha lá no computador, estava caindo o computador, mas se está transmitindo, então você vai receber aí também, na transmissão você vai ver aí, poder acompanhar conosco. Mas quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, ele em toda a carta ele dá uma ênfase a essa perseverança. Ele fala para que os irmãos sejam perseverantes e assim como aqueles irmãos viviam, nós também vivemos muitas lutas, muitas situações adversas. E a carta de Paulo aos Filipenses fala um pouquinho disso. Fala um pouquinho de como Cristo precisa ser o centro, como nós precisamos buscar ao Senhor, ser perseverantes na nossa caminhada com Cristo. E esse ensinamento precisa ser aplicado para nós, para que nós possamos também perseverar em situações difíceis. Como essa aqui, por exemplo, a irmã Débora compartilhou aqui, da irmã Margarida. E hoje, em especial, nós temos aqui o Neander com a gente. Nós oramos por você, Neander, há bastante tempo. Só rapidamente contextualizar o Neander, gente. O Neander mora na Alemanha, a esposa dele está lá e os filhos. A esposa veio para cá para cuidar da mãe e do pai, em Bauru, que mora em Bauru. Neander, há 3 meses atrás, esteve aqui para poder fazer o enterro da sua mãe adotiva, sua mãe, a sua madrasta, mas é a mãe dele. E agora, esse final de semana, ele enterrou o pai, 3 meses depois. Voltou para a Alemanha, teve que voltar correndo para cá. Numa luta de acompanhar pai e mãe, numa luta ainda agora com o sogro e sogra, que também já são de idade, estão passando por tratamentos. Imagina o coração, como fica. Imagina o coração da Andréia e dos filhos que estão na Alemanha agora. Ela voltou, ficou 1 semana com ele e ele veio para cá. Lutas que nós enfrentamos. Mas essas lutas, essas adversidades, elas não podem tirar de nós o nosso foco de sermos perseverantes em Cristo. Cristo precisa ser maior do que tudo. E foi gostoso o Neander ouvir. Eu ouvi do Neander ele dizendo assim, eu estou podendo aplicar agora tudo que eu já li muitas vezes, né? Como Jó, por exemplo, que disse o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Ou como o texto que diz, quem sou eu para questionar o que Deus está fazendo e está permitindo? Deus é soberano na minha vida. Isso é perseverar na nossa fé no Senhor. Isso é perseverar na nossa caminhada com o Senhor. Então nós vamos ler um pouquinho desse texto, mas antes nós vamos orar. Orar para que essa mensagem, a leitura dessa palavra, possa falar ao meu e ao seu coração. Quero convidar você então a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado. Obrigado porque mesmo em meio a lutas e dificuldades, nós podemos ter a presença do Senhor e podemos ser desafiados a perseverar no Senhor. E o Teu Santo Espírito em nós nos fortalece para isso, Pai. E agora nós pedimos que no tempo de meditarmos nesse trecho da Tua Palavra, o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e possa nos ajudar a identificar áreas que precisamos trabalhar, áreas que precisamos de fato entregar ao Senhor para podermos descansar e também perseverar na nossa fé, na nossa caminhada com o Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Fala conosco nessa noite, assim nós oramos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Para a gente caminhar um pouquinho nesse ponto de vista da perseverança e do perseverar na nossa fé, perseverar na nossa caminhada com o Senhor, não enfraquecer ou não esmorecer na nossa fé, a gente precisa aprender algumas lições. Eu consegui tentar olhar para esse texto e buscando a direção do Senhor, extrair alguns pontos importantes para que a gente pudesse aplicar.
E o primeiro ponto que eu queria trazer para que nós possamos, de fato, desenvolver uma atitude perseverante em Cristo, é que nós devemos cuidar com o que nós nos apegamos. Em que nós nos apegamos? Então, vamos ler aí o primeiro trecho, que vai começar no versículo 1 do capítulo 3 de Filipenses, nós vamos ler até o versículo 9. E juntos vamos aplicar um pouquinho sobre essa questão de em que nós nos apegamos de fato. A palavra de Deus diz assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo está trazendo alguns pontos importantes para que a gente possa, de fato, focar naquilo que tem sido um apego para nós. Será que a gente tem se apegado ao quê? E um primeiro ponto que a gente consegue aprender aqui é que nós não devemos ter confiança nenhuma na carne, ou nada que seja terreno, ou nada que seja de nós mesmos. Versículo 3 fala isso. Há uma tendência nossa de buscar e de confiar naquilo que é material, naquilo que é palpável. Há uma tendência nossa de encontrar segurança naquilo que vai proporcionar alguns meses, alguns anos, de conforto do nosso recurso financeiro, dos nossos bens patrimoniais. Não que isso seja um problema. A palavra de Deus nunca condenou isso. A palavra de Deus nunca disse que você não poderia ter nada disso. Paulo, quando fala para Timóteo, ele diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, é isso? Sim ou não? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, os bens, são amorais. Você pode usar o recurso material para fazer o bem, mas você também pode usar o recurso material para fazer o mal, ou para não fazer nada, ou para simplesmente alimentar o seu eu, o seu ego, o seu egoísmo. O dinheiro e o bem e os patrimônios naturais, terrenos, não são ruins por si só. Deus, Ele deseja nos abençoar. Deus deseja que haja prosperidade no meio do seu povo. A palavra de Deus deixa isso muito claro em muitos lugares. O problema é quando você começa a colocar a sua dependência nisso. O problema é quando você começa, então, a se apegar além do que deve a essas coisas. E essas coisas materiais começam a tomar uma posição na sua vida. O problema é que muitas vezes a gente quer viver desse ponto de vista. Eu já compartilhei isso aqui algumas vezes. E às vezes a gente erra dentro de casa, e eu vou repetir isso. Muitas vezes a gente quer ensinar os nossos filhos que eles precisam amar a Deus acima de todas as coisas, não é verdade? E a gente fala isso, a gente insiste com eles nisso. Mas o que de fato a gente quer que eles façam é que eles tenham um bom estudo, que eles se dediquem naquilo, que eles possam ter um bom emprego, ganhar um bom salário, ter uma vida confortável. E aí na cabeça do filho fica assim, poxa, mas o que esse cara quer de fato? Ele quer uma coisa ou outra? Muitas vezes a gente não traz o equilíbrio para isso.
Para a gente ser perseverante em Cristo, nós precisamos compreender qual é o nosso papel diante daquilo que Deus coloca sobre nós, os nossos bens materiais. Nós temos que checar se nós estamos nos apegando demais a eles, ou se o Senhor é dono deles, e a gente entende que é um mero mordomo, um mero cuidador desses bens, para fazer não a nossa vontade, e não para satisfazer os nossos desejos, e não para que a gente tenha o nosso conforto atendido, mas para a gente oferecer isso para o Senhor, para saber o que Ele quer que a gente faça com o que Ele colocou nas nossas mãos. No que você tem se apegado? Talvez não seja nos bens materiais, mas talvez seja então na sua posição, no seu conhecimento. Paulo diz aqui, no versículo 4 e 5, que ele fala que se alguém tem razão para se orgulhar na carne, ele tinha. Ele dá uma lista de atributos dele que são top, né? Esse aí, o Eurico falou hoje sobre contratar alguém para a empresa, que não ia contratar os discípulos, mas Paulo ele ia contratar, porque o currículo de Paulo era grande, não era, Eurico? O currículo de Paulo era top. Muitas vezes a gente não está apegado então aos bens materiais, mas a gente está pegando ao nosso eu, a nossa autossuficiência, a nossa posição, o nosso conhecimento. Eu alcancei, eu estudei, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu sou o grande diretor da empresa tal, eu sou o grande representante disso. Será que é isso que nós temos que nos apegar de fato? Esse tipo de apego não faz com que a gente persevere em Cristo, muito pelo contrário, nos afasta de Cristo, porque essas coisas começam a tomar o lugar do Senhor nas nossas vidas. E nessa questão de olhar para si, de posição, muitas vezes a gente lida com dois extremos. Aqueles que se acham autossuficientes demais, bons demais, que estão acima de todos, mas também a gente acha aqueles que se acham nada. Naquela autocomiseração, naquele vitimismo, tadinho de mim, eu não sou nada mesmo, todo mundo tem que ter dó de mim. Nenhum extremo é bom. O equilíbrio precisa acontecer nas nossas vidas, e é isso que Jesus traz para as nossas vidas, equilíbrio. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 1, diz: cuidado com o julgamento ao outro, visto que praticamos as mesmas coisas. Muitas vezes nós começamos então a nos comparar com os outros. Muitas vezes nesse olhar, ou a pessoa é muito melhor do que eu, ou ela é muito pior do que eu. Ou ela tem uma posição muito mais legal que a minha, ou muito mais desejada do que a minha, ou muito pior do que a minha. E a gente fica nessa gangorra, tentando buscar aquilo que é melhor, ora se achando vítima, ora se achando máximo. Nada disso contribui para a nossa vida no Senhor. Em Romanos capítulo 12, verso 3, Paulo fala sobre a importância da gente ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos, na medida da nossa fé. Eu não preciso nem me achar o cara, nem me achar o melhor em tudo, mas também não preciso me achar o pior. Busque a direção de Deus e encontre o que o Senhor tem para você. O seu posicionamento a partir da sua fé em Cristo. Os dons que Ele deu a você, as habilidades que Ele deu a você, os talentos que Ele deu a você, e coloque isso a serviço do Senhor. Nisso eu vou desenvolver uma vida de perseverança no Senhor. Nem dinheiro, nem bens, nem posição, nem reconhecimento, nada disso vale a pena. Interessante que, para a gente aplicar esse ponto, o apóstolo Paulo traz uma colocação extremamente importante, nos versículos 8 e 9, ele diz assim, olha, mas mais do que isso, essas coisas todas que eram para eu me gloriar, para eu achar que eram boas, eu considero como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Sabe tudo isso que você tem? Seja o ter muito, ou seja não ter nada, seja o se achar uma grande pessoa, ou seja não se achar nada. Nada disso tem valor comparado com o que o Jesus fez e representa para você. E Paulo usa uma expressão até forte, eu considero isso tudo como esterco. Algo que tem que ser descartado, jogado fora, e que nem é muito agradável.
comparado com Cristo, porque ele quer conhecer Cristo, ganhar a Cristo, para poder perseverar nesse relacionamento dele com Cristo. Encontrar Cristo, ser encontrado nele, buscar a sua justiça. Nós falamos isso hoje na IBD. Deus está sendo muito bom, porque o que a gente estuda na IBD dá para aplicar aqui de noite também, né? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, ou seja, o que comer, o que vestir, tudo que você precisa, Deus vai suprir. E é por isso que eu preciso me encontrar em Cristo. E é por isso que a minha vida tem que estar centrada em Cristo. E é por isso que eu preciso perseverar em Cristo. Não nos apegar mais naquilo que a gente acha que é, mas naquilo que Deus tem para mim e para você. Quanto tempo faz que você não pergunta para o Senhor: Senhor, como é que o Senhor vai me usar? Senhor, o que o Senhor espera de mim? Senhor, qual é o meu papel no teu reino, na tua igreja? Qual é o meu papel onde o Senhor me colocou? O que eu preciso ainda aprender para ser obediente ao teu chamado na minha vida? E nisso nós vamos perseverando nessa busca. E um segundo ponto que nós conseguimos entender, além de cuidar com aquilo que nós estamos nos apegando de fato, é se nós temos um alvo, um objetivo, algo a alcançar. Versículo 10 a 14 vai dizer assim, leia aí comigo. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual é o meu alvo? Qual é o seu alvo? Pelo que você tem vivido? Onde você quer de fato chegar? Qual o seu objetivo de vida? Para que você existe? Por que você está vivo, respirando, sentado aqui, participando desse culto? Qual que é seu objetivo de vida? Tem um ditado que diz aí que se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Eu estou andando. Meio Zeca Pagodinho, né? Aquele cantor gospel, Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Não canta não, fica aí. Às vezes a gente vive isso e vai deixando, deixa levar. Mas será que é isso que Deus quer para você? Deus quer que você simplesmente viva? Quando Jesus fala de uma vida plena, de uma vida abundante, é isso que Jesus fala? Quando Jesus fala de você negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir, é simplesmente ir para qualquer lugar, fazer qualquer coisa? Qual é o seu objetivo? Quando você aciona o GPS no seu celular para ir para algum lugar, muitas vezes ele te dá algumas rotas alternativas, não é verdade? Rotas mais longas, rotas mais curtas, né? Qual que você chega primeiro, né? Às vezes é mais distante, mas você chega mais rápido, porque são vias mais rápidas, enfim. Mas na nossa caminhada com Jesus, não tem GPS espiritual, que vai te dar vários caminhos. Porque só existe um único caminho. Você não precisa de GPS para saber onde que você precisa chegar na sua caminhada de fé, na sua caminhada de perseverança com Jesus. Porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. E você tem que buscar o que Ele tem para você. O nosso foco, o nosso objetivo precisa estar firmado nesse caminho. Mas então qual alvo eu preciso desenvolver, ou qual alvo eu preciso estabelecer? É ir para o céu simplesmente? A Bíblia fala, Jesus fala que se você crer nele, você vai lá para o céu.
Mas olha o que o apóstolo Paulo traz, versículo 10: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. A primeira parte é fácil. Conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, todo mundo quer. Todo mundo deseja isso. Mas participar dos seus sofrimentos, aí já começa a complicar um pouquinho. Aí eu já não sei se é isso que eu estou querendo muito. Se o objetivo passa por isso, acho que é melhor eu tocar do jeito que eu estou tocando mesmo. Eu venho na igreja, eu participo aqui, eu canto no louvor, eu ministro ali, tarará, eu participo com as mulheres, dos homens, eu sirvo de alguma maneira, mas participar do sofrimento de Cristo aí, puxa vida. Nós vamos ter que achar um atalho para esse alvo aí, para esse objetivo aí que o Senhor tem para nós. Mas sabe, aqui está um grande segredo para a gente perseverar em Cristo. É estar exatamente disposto a compartilhar dos seus sofrimentos, dos sofrimentos de Cristo. Você está disposto a isso? Você está realmente disposto a olhar para si e dizer para Jesus, olha, pode fazer, e pode me levar, e pode me conduzir. E muitas vezes, Ele vai te levar a se compadecer de alguém, para você sentir a dor daquela pessoa naquele momento. Será que você está disposto a investir do seu tempo para auxiliar alguém, para cuidar de alguém, para discipular alguém, para caminhar com alguém? Muitas vezes, seguir e participar dos sofrimentos de Cristo vai exigir que você perca algo. Vai exigir que você, de fato, entregue algo. Você está disposto a isso? E às vezes o que você vai perder são pessoas perto de você. Pessoas que não vão compreender a sua fé e vão te rejeitar, vão te discriminar. Talvez dentro de casas isso pode acontecer. Você está disposto a isso? A participar dos sofrimentos de Cristo? E entender que esse é seu alvo e fazer o que Ele quer fazer, a vontade dEle é seu alvo, seu objetivo? Você estaria disposto a perder tudo por amor a Cristo? A gente fala com tanta facilidade que o grande mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é de algumas coisas. Não é das coisas mais fáceis ou das mais difíceis. É de todas as coisas. Você está disposto a isso? A fazer aquilo que nem muitas vezes vai ser agradável, mas você tem um alvo. Você tem um objetivo. E você sabe que o Senhor está ali. E aí nós começamos a compreender que existe um segredo para que a gente possa permanecer firme nesse alvo. Permanecer firme nesse objetivo de cumprir o chamado do Senhor. De prosseguir para esse alvo. Versículo 3, o apóstolo Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para que estão adiante de mim. E muitas vezes esse é um problema. Porque eu não consigo me desligar do passado. Seja das derrotas, das frustrações, das situações difíceis que eu passei, e aquilo ainda me assombra, me assusta, me atrapalha. Mas muitas vezes não são só isso. São as minhas vitórias, são as coisas que eu conquistei. Naquela época que era bom, naquela época eu servia, naquela época eu cantava, naquela época eu era o líder. E eu não deixo para trás isso. Eu não entendo que existe um caminho a seguir, e é para frente que eu vou. O que eu fiz de bom ou de mal ficou para trás. Eu preciso focar no que o Senhor tem daqui para frente. Esquece o passado. Não viva mais do passado. Nem das boas coisas do passado. Muito menos das más coisas do passado. Foque no que está adiante. E o apóstolo Paulo diz, olha, isso é para ganhar. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo. Se tem alguém que é exemplo para nós na Bíblia, esse alguém é quem? Paulo, mas também quem?
Quem? Além de Paulo. Paulo é um grande homem. Qual é o maior exemplo que a gente tem, gente? Aleluia, Jesus Cristo. É melhor até que Paulo, viu, Silvane? Brincadeira. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso exemplo. Nós somos discípulos de Jesus. E eu concordo com a Silvane, porque Paulo, com muita autoridade, diz, olha, pode olhar para mim, pode ser meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. O foco dele é Cristo, o alvo dele era Cristo. Mas sabe, Jesus viveu situações em que ele podia se entristecer, que ele podia falar assim, puxa, deixa eu investir um pouquinho mais aqui, deixa eu dar um passinho mais, mas Jesus nunca perdeu o foco por essas situações. Você lembra daqueles que abandonaram Jesus? Que depois que Jesus falou, olha, vocês têm que experimentar de mim, quando ele fala lá que ele é o pão da vida, que se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, aquilo foi tão chocante para as pessoas, que muitos daqueles que seguiam ele, foram embora. Aí Jesus fala assim, puxa, não, peraí, não é bem assim, volta aqui, deixa eu explicar para você com calma. Foi isso que Jesus fez? O que Jesus fez? Olhou para os 12 e falou o quê? Vocês não querem ir também? Aí Pedro fala, não, Senhor, a gente não tem para onde ir, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não estava, é claro que ele se preocupava com as pessoas, eu preciso que vocês entendam isso. Filtrem bem o que eu vou falar agora. Jesus ama as pessoas, e sempre amou, e vai amar, e vai buscar a pessoa onde ela estiver. Mas Jesus não vai ficar correndo atrás de quem não quer servi-lo. Ouça o que eu estou te dizendo. Ele ama o pecador e vai onde for preciso para buscar. Mas aqueles que viraram as costas para ele foram embora. Jesus não ficou chamando, vem cá, vamos dar um jeitinho, vem, vou melhorar aqui para vocês, não vou pegar tão pesado com vocês. Ele fez isso alguma vez? Nós precisamos olhar e estabelecer o nosso alvo, independente das pressões que nós vamos seguir, independente das perdas que nós vamos ter, independente das coisas que passaram, precisamos focar no nosso alvo. Jesus tinha um alvo e ele foi até o fim. E ele se angustiou por isso, mas ele foi até o fim. E ele sofreu por isso, mas ele foi até o fim. Eu e você precisamos perseverar em Cristo até o fim. Seja o fim da minha vida, ou seja o fim da vida de todo mundo, porque ele vai voltar. Mas até o fim nós temos que ser perseverantes em Cristo. E existe um resultado para quem persevera, para quem estabelece o alvo e se mantém focado nesse alvo. Paulo diz, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Você quer ganhar o prêmio do chamado celestial? Alguém aqui não quer ganhar o prêmio do chamado celestial? Todo mundo quer, não é? Então persevere em Cristo. Mantenha-se firme no seu propósito de fé, de vida. Não se desvie, não deixe que os problemas, não deixe que nada tire você do foco. E aí nós entramos no último ponto, antes da gente concluir. Para que a gente possa perseverar e ser focado naquilo que o Senhor tem para nós, perseverantes em Cristo, nós temos que cuidar com as influências. Existe uma questão das influências envolvido aí. Versículo 15 a 19, vai dizer assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é
vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Cuidado com quem você está sendo influenciado, cuidado com o que está te influenciando. Tem um ditado por aí que diz: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Não é verdade? A gente tem que tomar cuidado com esse ditado, porque Jesus fala que nós temos que ir lá nos resgatar os pecadores. Ele andava com os pecadores e publicanos, não andava? Mas Jesus era influenciado por eles? Não. Existe uma questão que nós temos que trabalhar, e Paulo fala um pouquinho disso, quando ele fala, nós que já alcançamos a maturidade, a gente pode entender essa frase dele. Nós temos que saber quem influencia quem. Nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Usando essa questão da luz, a luz só vai brilhar onde está escuro. Acende a luz no solão aberto, céu aberto do meio-dia. Pouca diferença. Nós temos que ir onde as pessoas precisam. Nós precisamos ir e desbravar e arrebentar as portas do inferno para resgatar as pessoas de lá, as pessoas que estão indo para lá. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, e é verdade isso. Mas cuidado com quem te influencia. Cuidado com essa aproximação. O interessante é que Paulo ajuda a gente a compreender isso. Porque para a gente dar esse passo, nós precisamos buscar um processo de crescimento, de maturidade espiritual. Porque senão nós vamos lá, e ao invés da gente resgatar alguém, nós é que vamos cair lá e ficar presos lá. Infelizmente, a gente conhece inúmeras histórias assim dentro da igreja. Pessoas que não estavam preparadas, nem emocionalmente, nem espiritualmente, para fazer algumas coisas. E ao invés de influenciar, foram influenciados. Paulo diz, todos nós que já alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se vocês em algum aspecto pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Na sua caminhada de fé, na sua caminhada de perseverança com Cristo, você precisa ter noção e conhecimento do quanto você já se relaciona com Ele, para você saber até onde você consegue ir no seu processo de desenvolver essa caminhada de fé, de se envolver em algumas situações. Não adianta você aceitar Jesus hoje e amanhã você ir lá para o meio de um prostíbulo querer falar de Jesus para as prostitutas. Você ainda não está preparado para isso, você ainda é um bebê na fé. Vai chegar um momento que você vai estar preparado, você vai estar preparada. E vai ser importante fazer isso. O problema é que muitos querem parecer o super crente, ou o super espiritual. Mas na verdade, estão vazios. Muitos de nós têm um discurso muito bonito, mas uma vida xoxa, espiritualmente falando. Muitos de nós agimos até como os fariseus, que conheciam tudo da palavra, exigiam tudo das pessoas, mas por dentro eram sepulcros caiados. Nós precisamos viver tão somente de acordo com o que já alcançamos. Mas é por isso que nós incentivamos você a alcançar cada vez mais. Por isso que você precisa estar aqui no culto para aprender, para crescer. Por isso que você precisa estar na IBD para aprender, para crescer. Por isso que você precisa ler a palavra. Por isso que você tem que estar no clube da leitura. Por isso que você precisa se envolver num pequeno grupo. Por isso que você precisa ter alguém para caminhar com você, para a vida na vida, numa caminhada discipular. Você precisa um do outro. E é assim que Jesus ensinou. E é assim que o Novo Testamento ensina. E é assim que a igreja primitiva vivia. E é assim que nós precisamos viver. Para estarmos preparados, para nos fortalecer, para um ajudar o outro, para um ser suporte para o outro, para um exortar o outro, para um se alegrar com o outro, para um chorar com o outro, e assim nós vamos crescendo, experimentando essa plenitude de Cristo, e aí nós vamos conseguindo então influenciar mais do que ser influenciados.
Faça sempre essa pergunta para você: eu estou influenciando ou estou sendo influenciado no meio que eu estou? A base da minha influência tem sido a palavra de Deus, ou tem sido as histórias e as filosofias que eu ouço por aí? E as ideologias que eu ouço por aí? Mas está todo mundo fazendo. Tem um monte de igreja fazendo tal coisa. Será que é isso? O teu foco tem que ser a palavra de Deus, e o meu foco tem que ser a palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui, se não for todo domingo, vai ser quase todo domingo. Você tem que conhecer a palavra de Deus e não o que eu estou pregando aqui para você. E a palavra de Deus tem que ser diferença na sua vida. Você tem que validar o que você está ouvindo aqui nesse sermão com a palavra de Deus e peça para o Espírito Santo guiar você. Peça para o Espírito Santo confirmar no seu coração o que está sendo dito aqui nesse púlpito. Porque é essa palavra que tem poder. Eu não tenho poder. Quem tem poder é o Espírito Santo do Senhor. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Não é quando o pastor pregar, não é quando o apóstolo XYZ da nossa época, e tem apostolado para todo lado aí. Ninguém quer participar do sofrimento de Cristo, mas todo mundo quer ser apóstolo. O Espírito Santo precisa falar ao seu coração. Ele é que tem poder. É Ele que precisa guiar o seu coração. Para que você possa de fato crescer e amadurecer. E nós temos que ter um cuidado tremendo. E a palavra de Deus diz isso, e Paulo traz aqui: cuidado com aquilo que parece ser, mas não é. Ele usa até algumas expressões fortes. Alguns que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a esse, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Cuidado. Cuidado quando alguém vem com uma palavra profética para você, dizendo que o resultado vai ser uma bênção muito grande. Cuidado. Cuidado que ele está querendo levar você para o mesmo caminho dele, que é a perdição. Cuidado com as influências, mesmo que pareçam boas. Cuidado. Esses são os lobos que se infiltram no meio das ovelhas. Esses são o joio no meio do trigo. Agora eu e você precisamos perseverar em Cristo. E somente em Cristo. E somente na palavra dEle. Para a gente perseverar em Cristo, eu preciso buscar nele, na sua palavra, o esclarecimento e o discernimento necessário. Para validar o que eu ouço e para validar inclusive o que eu faço, as minhas ações, as minhas intenções. Para que de fato eu possa influenciar e não ser influenciado. Na minha caminhada de fé, na minha caminhada de perseverança em Cristo Jesus. E para a gente concluir essa mensagem, nós vamos ler do versículo 20, do capítulo 3, até o versículo 1, do capítulo 4, que é onde eu entendo que fecha bem todo esse ponto. Para a gente concluir tudo isso, para compreender a nossa perseverança em Cristo, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Sabe o que você precisa para permanecer firme no Senhor? Sabe o que precisa ser manifesto em você para você permanecer firme no Senhor? É o próprio Senhor. É a própria presença dEle. Porque é Ele que recebeu o poder que o capacita a sustentar e a dominar sobre todas as coisas.
e sobre todas as pessoas, e sobre a minha vida e sobre a sua vida. É Ele que tem esse poder. Você lembra lá quando Ele dá a grande comissão? Mateus 18, Jesus se aproxima dos discípulos e diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aqui o apóstolo Paulo confirma isso. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, os seus corpos, o seu corpo, o meu corpo humilhado. E vai nos levar e nos transformar para ser também, receber um corpo glorioso como o dele. Persevere em Cristo. Fique firme no Senhor. Essa é a palavra dele para mim e para você. Não desista da sua caminhada de fé. Talvez você esteja passando situações difíceis, problemas. Talvez você esteja enfrentando lutas, desafios. Coisas novas precisam acontecer. Talvez o medo esteja batendo, talvez situações de saúde. Enfim, eu não sei o que está envolvendo a sua vida e as suas escolhas. A palavra que eu quero deixar para você é a palavra que a gente termina aqui, nesse versículo 1 do capítulo 4. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Você deseja permanecer firme no Senhor? Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. 3 perguntas que eu quero que você responda aí para você mesma. A primeira delas é: o que você precisa deixar para perseverar em Cristo? Quais são as coisas que você tem que abandonar, ou que você precisa perder, para que você possa perseverar em Cristo? Coloque isso diante do Senhor. No que você tem se apegado, que não é ao próprio Cristo. Diga: Senhor, o que eu preciso entregar ainda diante do Senhor? No que eu ainda estou me apegando? Será que ainda a segurança que eu tenho no meu patrimônio, nos bens, nos recursos? Será que é a segurança que eu tenho na minha posição, no meu entendimento, no meu conhecimento? Ah, Senhor, eu quero considerar tudo isso como perda, para que eu possa ganhar o Senhor e permanecer perseverante no Senhor. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo, ou qual será daqui adiante? Você ainda está apegado a coisas do passado, a situações que você viveu, as frustrações que você viveu, as grandes alegrias que você viveu, e aquilo ainda te incomoda? Esqueça essas coisas e olhe para frente, para o alvo. Diga: Senhor, eu só quero olhar para frente, eu só quero olhar para o Senhor, para que eu possa permanecer firme no Senhor. Eu não quero mais viver do passado. Eu quero estabelecer um alvo. Eu quero estabelecer um objetivo. E quando as pessoas me perguntarem, eu vou poder afirmar e confirmar que o meu objetivo é ser obediente e cumprir o teu chamado. É cumprir o meu papel, o meu propósito de ser um discípulo do Senhor, de ser luz, de ser sal, de viver para a tua glória, de influenciar as pessoas. E aí cabe a última pergunta: o que é que tem te influenciado? Qual é a referência de influência na sua vida? Tem sido o Senhor e a sua palavra? Ou tem sido as coisas que você tem visto por aí, que todo mundo faz? É tão legal, é tão gostoso participar de tudo que acontece aí. As pessoas parecem tão felizes fazendo outras coisas. O que tem influenciado você? Talvez é hora de você colocar diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu não quero que nada disso mais me influencie. Eu quero que a tua palavra e a tua presença seja a única influência na minha vida. Eu quero que viver o teu propósito seja a única influência na minha vida.
Eu quero poder chegar nos lugares e mostrar a tua luz e brilhar a tua luz, de tal forma que treva nenhuma vai me abater ou vai me influenciar, mas que a tua luz brilhe tão radiante, que não tenha como não se manifestar a tua presença naquele lugar. Eu quero influenciar e não ser influenciado. Eu quero ajudar as pessoas a encontrar o Senhor. Eu não quero mais me desviar do Senhor. Eu não quero mais duvidar. Mas eu quero estar firme no Senhor. Firme na tua palavra. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser instrumento do Senhor.